podcast do Comitê de Intercâmbios da IFMSA Brasil, Comitê da UFRN aqui de Natal. Hoje a gente tem apresentada uma entrevistada que vai ser Jordana, que atualmente está fazendo intercâmbio. Então, prazer, Jordana. O meu nome é Rodrigo Palmeira. Eu faço parte do Comitê de Intercâmbio aqui da IFMSA Brasil, UFRN, no campus de Natal. E eu tenho algumas perguntas para te fazer sobre esse processo de intercâmbio que você está passando agora. A primeira dúvida é como foi o processo seletivo para você participar desse intercâmbio? Primeiramente, obrigada, Rodrigo. É um prazer estar falando com você sobre o intercâmbio. É uma coisa que eu sempre quis fazer, né? E só para me apresentar, antes, eu sou a Jordana, eu tenho 23 anos, estou indo para o 8º período de medicina na UFMG e resolvi fazer o processo seletivo de intercâmbio pela CLEV, que é uma instituição ligada à EFMSA, e eu fiz o edital de pontos, que inclusive está aberto nesse momento que a gente está gravando o intercâmbio. Então, todas aquelas atividades que a gente faz durante a faculdade acabam sendo contabilizadas e esses pontos depois podem ser utilizados para fazer o intercâmbio. E no meu caso, eu escolhi vir aqui para o México. Teve alguma dificuldade, assim, algum desafio que você precisou enfrentar durante o processo seletivo? Sim, o primeiro de todos é aquela pressa, né, para a gente conseguir reunir todos os certificados. Então, eu tinha muitas atividades que eu estava fazendo no momento da inscrição do curso, do processo seletivo, e eu precisei correr atrás desses certificados. Então, a primeira dificuldade foi em relação a isso. Mas também tem a questão da ansiedade, de esperar o resultado, a ansiedade em relação à lista de espera, porque inicialmente eu estava realocada, eu estava selecionada para o Egito e depois eu fui realocada para o México, então isso foi um fator que me gerou ansiedade também. E a questão da pandemia, né? Porque até agosto eu não tive notícias do intercâmbio. Todos os intercâmbios para o México haviam sido cancelados. Então, eu não tinha esperança de que isso fosse acontecer, justamente por conta da situação do Covid. Mas depois deu tudo certo, graças a Deus, vim vacinada e a situação tem sido a melhor possível aqui. Ainda bem, deu tudo certo no final das contas, Jordana. Mas ainda no processo seletivo, você acabou de falar que precisou reunir alguns documentos de atividades que você fez durante o curso para contar pontos para você participar do intercâmbio. E que atividades foram essas que você fez que contaram pontos? Bom, eu fiz iniciação científica, fiz projeto de extensão, fiz liga acadêmica, participei de café com prosa, de eventos do DA, participei também de muitos congressos, tive artigo publicado. Então, acho que todas as atividades possíveis que eu fiz durante a faculdade acabaram valendo pontos, né, para esse processo seletivo. E algumas coisas que geralmente as pessoas não sabem é que atividades em curso também podem valer pontos para o processo seletivo. Então, eu estava cursando a iniciação científica, mas eu consegui uma declaração do meu professor. Então, isso também ajudou a contabilizar os pontos para o intercâmbio. Antes você falou que ia para o Egito e de última hora ali mudou para o México. Você já tinha Isso. pesquisado sobre o Egito, depois precisou mudar para saber mais sobre o México. Como foi essa transição assim inesperada de lugares? Então, eu já estava super animada para ir para o Egito, porque é um dos países que eu mais sonho em conhecer. Eu acho a cultura fantástica. Mas a minha escolha em relação ao México também teve um motivo muito especial, que eu posso até falar um pouquinho mais para frente. Mas em relação à passagem, essas coisas, eu ainda não havia comprado, até porque é mais interessante a gente deixar para comprar quando a gente recebe a carta de confirmação do intercâmbio, né? Até para a gente saber a data certinha para vir para o país. Mas em relação ao Egito, eu já estava pensando assim, em relação ao idioma, em relação à cultura, já estava em grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, querendo saber com as pessoas que passaram por essa experiência. E eu já estava combinando de ir com a minha amiga, que também passou pelo mesmo processo seletivo. Mas agora, no México, eu também estou com outro amigo meu. A experiência tem sido incrível e não me arrependo nem um pouco de ter vindo para cá. Tem alguma coisa que, por exemplo,
que você imaginou que você teria no Egito, que você não está tendo no México, ou algo que você está tendo no México, que você imaginou que jamais teria no Egito? Bom, eu acho que a diferença cultural no Egito seria muito grande. Acho que é a primeira coisa que vem à minha mente. E também a questão de que no Egito eu teria sido selecionada para o SCOPE, que é o intercâmbio de prática clínica, né? E aqui no México eu estou fazendo o intercâmbio relacionado à pesquisa. Então, essas seriam as diferenças principais. Só que o mais engraçado de tudo é que, fazendo o intercâmbio de pesquisa aqui, eu conheci um garoto do Egito. E hoje ele é, tipo, um dos meus melhores amigos aqui. E aí eu já estou combinando com ele de ir para o Egito também, para conhecer o país. Já tem hospedagem, já tem meu tradutor. Então, tudo saiu da melhor forma possível. Show demais. E aproveitando que você falou sobre diferenças culturais, você consegue perceber alguma coisa que para você foi muito significativa entre a cultura do México, que é o lugar que você está fazendo o intercâmbio, e a cultura do Brasil? Então, eu estou aqui na cidade de Saltillo, né? É uma cidade que fica mais para o norte do México. Em relação às pessoas, eu acho que não tem muita diferença. Todas elas são muito receptivas, muito calorosas. Eu fui muito bem tratada aqui, então eu acho que não houve essa diferença cultural muito grande entre as pessoas. Mas em relação à culinária, é o que eu vejo de mais diferente, porque tudo tem pimenta, gente, sério, é uma coisa muito louca, porque doce tem pimenta, fruta tem pimenta, as bebidas, às vezes, têm pimenta, e eu não sou acostumada. Então, para mim, tem sido a maior dificuldade em relação à culinária. E também porque eu não como carne. Então, o que não tem carne, tem pimenta. Aí eu fico numa dificuldade maior, mas eu consigo cozinhar também onde eu estou vivendo, né, com a minha host family. E como está sendo esse processo? Como foi para arranjar uma host family? Você se deu bem logo de início? Foi difícil encontrar uma host family? No processo da IFMSA que você participou, já tinha tudo programado para a família que você ia conhecer? Você conhecia a família antes? Já tinha contato? Como foi esse processo com a host family? Que no caso, para quem não sabe Então, quem é host family, é a família hospedeira, para onde o intercambista vai quando ele entra no processo de intercâmbio. isso. Então, esse processo, ele foi todo planejado pela IFMSA. Então, eu não conhecia essas pessoas. Eu fiquei sabendo o endereço da casa onde eu iria morar, tipo, umas 3 semanas antes de vir para cá. E aí eu peguei o contato da minha host sister e mandei mensagem para ela. A gente começou a conversar. Eu vi que ela era uma pessoa legal. Ela foi me mostrando fotos da casa, fotos da faculdade. Foi super receptiva. E como Saltillo é uma cidade pequena, o aeroporto fica ao lado, uma cidade maior que se chama Monterrey. Então, eu cheguei em Monterrey, no aeroporto de lá, e eles foram me buscar. E desde então, o contato foi muito positivo. Foram super receptivos e eu já fico sentindo falta deles, sabe? Porque, para quem não sabe, no momento desse podcast, eu estou aqui no México e eu vou embora daqui 5 dias de Saltillo. E a gente criou uma amizade muito grande com as pessoas daqui. E o meu amigo Davi, que está comigo aqui no intercâmbio, também tem uma host family maravilhosa. Então, a gente criou esse apego tanto da minha família, né, com ele, e tanto meu apego com a família dele. E aí, você teve essa experiência aí que você tá amando, que é esse contato com a host family, deu tudo certo. Ainda bem, né? Mas, Jordana, o seu dia a dia, como é? Você acorda, o que é que você faz? A parte de medicina mesmo que você faz durante o seu intercâmbio. Como é o seu dia a dia, o seu cotidiano? Então, o estágio em si, ele não tem sido tão puxado, não. Eu acho que até positivo, porque aí a gente consegue conhecer mais a cidade, entrar mais em contato com as pessoas, consegue viajar para cidades mais próximas. Então, geralmente, eu acordo umas 7 horas e entro no intercâmbio, no estágio, umas 9 horas da manhã, que a faculdade fica um pouquinho distante da casa onde eu estou morando atualmente. E aí, do estágio, eu fico de 9 até umas 16 horas. E isso é uma coisa muito diferente do Brasil, né? Eu acho que essa é uma coisa que eu poderia até citar naquela questão do choque cultural, porque as pessoas aqui não têm uma tendência de almoçar como a gente, de 1 hora, meio-dia. Aqui o almoço é muito tarde, é tipo umas 4, 5 horas da tarde. Então eu saio do estágio,
vou almoçar com os meus amigos em algum lugar ou na minha própria casa, e aí depois a gente acaba tendo o dia mais livre, assim. As únicas obrigações mesmo em relação ao estágio é que a gente tem que fazer algumas apresentações. Então, nesse momento, a gente tem que preparar uma apresentação sobre o que a gente fez durante o estágio e também fazer como se fosse um artigo científico sobre o que a gente está fazendo aqui durante essa estadia. E em relação aos estudos, é muito tranquilo, gente. Assim, eu acho que a faculdade de medicina em si, no nosso dia a dia no Brasil, acaba sendo muito mais puxado. E aqui eu também, apesar de estar fazendo intercâmbio da parte SCORE, tive a oportunidade de acompanhar alguns serviços de prática clínica. Então, é uma sugestão bacana para quem foi selecionado pelo SCORE de chegar em algum professor, chegar em algum médico ou aluno, de pedir também para acompanhar algum serviço que seja do interesse. Show. E, Jordana, a gente ainda está passando pela pandemia, né? Então, existe alguma experiência, assim, que você acha que você poderia ter aproveitado mais se a gente não tivesse no meio de uma pandemia ainda, aí no México? Tem alguma coisa que você está deixando de fazer por causa das restrições? Rodrigo, então, aqui no México a situação está bem diferente do Brasil, assim. Não digo em relação à porcentagem de pessoas vacinadas, porque eu acho que no Brasil está um pouco melhor. Mas aqui a situação em relação ao Covid é de bastante negligência, assim, sabe? Então, os hospitais estão funcionando, os restaurantes estão funcionando normalmente. Claro que tem todas as restrições em relação a medidas de prevenção, mas eu acredito que não. O que eu acho que tem prejudicado mais foi em relação àquela ansiedade pré-intercâmbio, porque eu não sabia se o intercâmbio for. E, de novo, eu não sabia se o intercâmbio ia acontecer ou não. Como a gente teve muito intercâmbio cancelado, eu estava nessa ansiedade e muitas pessoas do Brasil não tiveram a oportunidade de fazer o intercâmbio na prática clínica. Mas aqui, atualmente, não tem nenhuma restrição quanto a ir ou não ao hospital, não tem nenhuma restrição em relação à faculdade em si. Show, então, pelo menos. Mas você sente um medo ainda de. Você já está vacinado com as 2 doses, creio eu, Sim, certo? sim, Mas eu você ainda tô. sente algum receio por parte da doença? Ah, com certeza, sempre. Principalmente porque aqui tá com essa flexibilização maior, sabe? Mas o nosso contato, ele é bem restrito também às pessoas que estão na faculdade. E como são pessoas que também cursam medicina, elas também estão totalmente vacinadas. Show. Jordana, o período da faculdade aqui no Brasil que você decidiu fazer o intercâmbio, você acha que foi o mais ideal? Você fala a escolha do mês de setembro? Não, tô assim, do período. Você está no 8º período Ah, agora, sim, certo? sim. Eu acho que Que é uma foi, fase antes do internato. Então, você acha sim. que foi assim, o período certo mesmo para fazer o intercâmbio? Se não, qual você acha que seria a melhor época? Rodrigo, eu acho que foi uma ótima época, até porque a gente já está mais maduro, a gente já tem mais conhecimento técnico em relação à medicina. Então, eu acredito que o tempo ideal seja entre o terceiro ano e o quarto ano de curso. Eu estou no quarto ano, mas o que me motivou até a escolher o intercâmbio na prática de pesquisa foi ter feito a iniciação científica. Então, como eu comecei a iniciação científica no ano passado, saber também algumas habilidades de pesquisa básica me possibilitou ter mais conhecimento para chegar aqui no intercâmbio. Então, eu acho que eu escolhi uma ótima fase. Se, porventura, eu escolhesse o internato, eu acho que seria muito mais complicado, até por conta da carga horária e por não ter férias também. Porque agora eu estou de férias, então tem sido a época mais tranquila para fazer o intercâmbio. Show. Então, você escolheu esse mês agora também, porque é um período que você está em férias aqui no Brasil, né? Então, não Isso, ia perder nada da faculdade aqui do nosso país, né? exatamente. Show. Agora, uma coisa que eu queria também perguntar é o seguinte: qual é o tema da sua pesquisa que você está fazendo agora? E por que você acha que tipo, foi tão relevante fazer isso agora no México? A oportunidade de fazer isso no México. Então, na verdade, quando eu cheguei, eu não sabia muito bem o tema da pesquisa.
porque no site da IFMSA apareceu que a gente ia trabalhar com diabetes tipo 1. Aí eu falei, beleza, é um assunto que eu gosto muito de endócrino, estava super empolgada. Mas aí quando eu cheguei aqui, eles falaram, não, esse projeto de diabetes tipo 1 não foi aprovado, então vocês vão ser realocados para um outro projeto. Aí eu falei, tudo bem. E atualmente eu gosto muito do tema, eu acho que é até mais legal. A gente está trabalhando com polimorfismo da ECA2, que é a enzima conversora de angiotensina 2, em pacientes com COVID. Então, acho que é um tema super atual e muito relevante também. Show. Jordana, e a linguagem, né? Que é aquele primeiro baque inicial quando qualquer pessoa vai fazer intercâmbio. Aí vocês comunicam entre os médicos em inglês, que é a linguagem universal, ou vocês estão se comunicando em espanhol mesmo, que dá para entender? Como tá sendo esse processo da linguagem? Ah, aqui tá uma loucura, porque eu tô com o Davi, que é meu amigo, e com ele eu converso sempre em português. Mas na investigação, né, na pesquisa, a gente conversa em inglês porque tem esse meu amigo do Egito e ele não consegue falar espanhol. Então, na pesquisa, a gente conversa em inglês. Com meu amigo, eu converso em português. As apresentações são em inglês e no dia a dia, com a minha família, é em espanhol. Então, está sendo muito bom, porque eu consigo praticar os 3 idiomas, mas também tem sido muito confuso, porque às vezes eu troco, falo espanhol com o Davi, falo português com a Mar, que é meu amigo do Egito, e falo espanhol com quem precisa falar inglês. Fica toda essa bagunça, né? Mas ok, Sim, em inglês você já tinha certa proficiência, ok? Antes de ir sim, para o intercâmbio. Mas espanhol, você também já tinha esse domínio? não. Eu fiz algumas aulas de espanhol no meu ensino médio. É, eu escutava algumas músicas, assistia série, mas não era aquele estudo do espanhol. Então, quando eu cheguei, eu tive muita dificuldade para entender, até porque eles falam muito rápido espanhol. E apesar de ser parecido com o português, tem muitas expressões que são diferentes. Mas agora, depois de 3 semanas, eu já compreendo com muito mais facilidade, melhorei demais no espanhol. E é muito perceptível isso, sabe? Da minha host family chegar para mim e falar: Nossa, você melhorou muito. Mas no primeiro dia foi muito difícil, porque eles falam muito rápido. Eu pensei assim: gente, pelo amor de Deus, como que eu vou fazer para aprender esse negócio? E agora, inclusive, eu tenho planos de continuar fazendo espanhol, porque é um idioma que eu gostei muito de aprender e não quero perder o contato. Show. Jordana, se você voltasse no tempo, lá pro inicinho do intercâmbio, agora com a maturidade que você já teve, já adquiriu durante toda essa experiência, você tem alguma coisa que você faria diferente do que você fez? Antes de vir para o intercâmbio ou chegando aqui no México? Nos dois, porque com todo esse processo, tanto no processo seletivo para você primeiro ir para aí, e aí esse processo que você já está aí durante essas semanas, com certeza você percebeu coisas novas, você amadureceu, isso é um fato. Então, Uhum. com essa nova percepção da realidade que você tem agora, tem algo que você faria diferente do que você fez ao longo do processo seletivo, ao longo do intercâmbio em si? Ah, eu acho que eu teria estudado um pouquinho mais de espanhol para não passar tanto sufoco no início, porque realmente foi uma dificuldade grande, sabe? Nos 2, 3 primeiros dias é muito diferente, porque você tem que se adaptar a esse novo contexto, mas em relação ao processo seletivo em si, não faria nada de diferente, não. Você tem alguma dica para dar para quem quer fazer intercâmbio? Ah, galera, façam iniciação científica, façam atividades extracurriculares. Quais são as principais dicas que você daria para quem quer fazer intercâmbio? Até dicas, por exemplo, financeiras. Ah, comece a juntar Uhum. dinheiro desde agora, tudo mais. Sim, eu comecei a juntar dinheiro faz uns 2 anos, porque eu sempre tive em mente que eu queria fazer intercâmbio. Então, eu acabei trabalhando num cursinho de BH e recebia por isso. Então, eu sempre guardava meu dinheirinho já pensando no intercâmbio. E também desenvolvi alguns produtos digitais para vestibulando, para Enem. Então, em relação à questão financeira, eu acho muito importante se organizar o mais cedo possível. Se você tem intenção de fazer intercâmbio, então já coloque isso em mente. E em relação à atividade extracurricular, eu acho que uma dica importante eu já dei, que é a questão de pedir declaração para os professores, mesmo que seja uma atividade que você ainda não tenha terminado. Uma outra dica importante é sempre acompanhar a página da DENEM, da CLEVE, porque
eles sempre soltam algumas coisas relacionadas a café com prosa, a eventos que acabam contabilizando pontos, e café com prosa é uma coisa que muita gente não sabe, é difundido, mas muita gente não conhece, e vale muito ponto. Então, você pode ter, se eu não me engano, 10 café com prosa. Só aí você consegue 250 pontos. Então, é muito importante ficar de olho nessas páginas de Instagram, de Facebook, participar de grupo de WhatsApp da DENEM ou da CLEVE, da sua faculdade. E atividades que eu acho mais importantes são relacionadas também ao DA da sua faculdade ou à CLEVE. Então, se você tiver a oportunidade de participar de alguma representação estudantil, é uma atividade que vale muito a pena e que vale muitos pontos também para o intercâmbio. Uhum. A gente tem a divisão, por exemplo, de intercâmbio clínico e cirúrgico e intercâmbio de pesquisa. O seu é de pesquisa. Foi você que escolheu logo de pesquisa, correto? Mas, Isso. além do fato de você já ter aquela iniciação científica aqui no Brasil, tem algum outro fator que te fez ir para o de pesquisa e não para o clínico cirúrgico? Então, eu gosto muito dos dois, para ser sincera. Eu tenho intenção de fazer pesquisa no futuro, depois que eu me formar. Tô ficando sem voz. Beber água. Eu tenho intenção de seguir fazendo a. Peraí. Eu tenho intenção de seguir com a carreira científica depois que eu me formar, mas eu gosto muito dos dois, tanto o clínico cirúrgico quanto o de pesquisa. Eu só coloquei o de pesquisa como primeira opção porque eu acho que são algumas habilidades que na faculdade a gente não tem muita oportunidade de aprender. E no internato, a gente tem muita imersão prática. Então eu pensei assim, o que vai me fazer mais falta, né? O que vai ser o meu diferencial no futuro? E foi justamente por isso que eu escolhi o intercâmbio de pesquisa. Show. Jordana, a gente está quase chegando ao fim da nossa gravação. E tem algum ponto importante do seu intercâmbio que você queira muito falar, só que a gente não abordou aqui até agora? Eu só queria dizer que é uma experiência incrível para quem tem esse sonho, né, como eu tinha. Não deixem de persistir, porque vale muito a pena. É uma imersão cultural fantástica, é um amadurecimento muito grande. E nesse momento eu já estou assim, com uma dorzinha no coração que eu vou embora. Eu estava aqui esses dias vendo a paisagem do México e eu, como sou chorona, já comecei a chorar. Falei, gente, que oportunidade incrível que eu estou tendo. Então, é isso, sabe? Se vocês têm vontade, não deixem de persistir, porque vale cada segundo. Jordana, em nome do Comitê de Intercâmbios da IFMSA Brasil FRN Natal, eu agradeço imensamente pela sua participação hoje, viu? Foi extremamente importante para quem quer fazer intercâmbio, tirar suas dúvidas, saber melhor como é a experiência, entender que precisa passar por um processo seletivo para participar dessa experiência intercultural. Então, em todo o nome do nosso comitê e da nossa sede aqui em Natal, agradeço imensamente a sua participação. E espero que em breve possamos colaborar juntos novamente. Foi um prazer. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao intercâmbio, podem comentar ou me mandar no Instagram. E é sempre uma honra estar falando um pouquinho mais dessa experiência.